O professor da minha filha começou a dar notas altas para ela, mesmo com ela indo mal em todas as provas. Quando resolvi investigar, descobri um motivo assustador. A escola se recusou a nos ajudar e, diante disso, tomei uma atitude e revelei o segredo nojento, que, para piorar, era muito mais sério do que eu poderia imaginar. Eu estava na reunião de pais e mestres da minha filha de 18 anos, quando ouvi o professor dizendo: "Ela é uma excelente aluna e uma pessoa ainda melhor." O jeito estranho com que ele sorriu enquanto falava aquilo me deixou desconfortável. O mais estranho era que minha filha estava quase reprovando nas outras disciplinas, mas na dele só tirava nota máxima. Assim que cheguei em casa, fui direto conversar com ela e quis saber por que só o Sr. Jones fazia elogios tão exagerados no boletim. Ela congelou, com aquele olhar de medo, e só murmurou algo sobre adorar física. O problema é que eu fiz faculdade de física, então comecei a perguntar coisas simples ali mesmo, e ela não soube responder. Aquela noite, perdi o sono tentando entender como minha filha, que não conseguia explicar nem conceitos básicos, conseguia as melhores notas justamente em física. No dia seguinte, aproveitei que ela estava na escola e revirei as coisas dela. Eu sei que não foi certo, mas o medo de ela estar sendo manipulada falou mais alto, e o que encontrei no quarto dela me gelou por dentro. No diário mais recente, ela falava do Sr. Jones e de como aquilo tudo a deixava enjoada, mas sentia que não tinha escolha. Fiquei pálido. Sem hesitar, liguei para o diretor e contei que o Sr. Jones estava forçando minha filha a um envolvimento em troca de notas, mas, para meu horror, ignoraram minha denúncia. Disseram que sem uma prova mais concreta do que um diário não poderiam fazer nada. Senti uma raiva absurda. Esperei minha filha voltar para casa e, assim que ela chegou, sentei com ela e pedi sinceridade, perguntando qual era a história com o Sr. Jones. Ainda blefei, dizendo que já sabia de tudo, então não adiantava negar. Ela desabou ali mesmo, chorando, e o que contou foi ainda pior do que imaginei. Descobri que, no início do ano, o Sr. Jones pegou ela com um pouco de maconha, o que poderia expulsá-la da escola. Ela, com medo, disse que faria qualquer coisa para ele não contar, e ele se aproveitou disso. Passou a obrigá-la, uma vez por semana, a ir até a casa dele, jantar com ele e fingir ser a esposa falecida, usando as roupas dela e até agindo como mãe do filho pequeno do professor. Ela confessou que odiava aquilo e se sentia péssima, mas achava que não tinha saída. Ela já tinha tentado denunciar para o diretor, levando provas, mas ele alegou que por ela ter 18 anos não podia fazer nada, já que ambos eram adultos, e ela respondia por si. Ela chorou muito nos meus braços, e ali entendi que só restava uma opção. Como policial, sabia que o Sr. Jones ia pagar caro. Resolvi começar a juntar provas, então instalei um app de gravação no celular da Sarah. O problema é que eu conhecia o suficiente das leis para saber que isso podia complicar as coisas, então fui conversar com meu amigo Owen, que trabalha na promotoria, pedindo orientação. Ele explicou que, no nosso estado, gravações autorizadas por uma das partes são válidas, ou seja, Sarah podia gravar conversas em que estivesse presente sem avisar o outro lado. Isso me deixou aliviado, mas Owen alertou para eu ter muito cuidado, já que tinha interesse pessoal direto. Ele sugeriu que eu documentasse tudo, caso fosse preciso formalizar depois. Foi um período muito difícil. Sarah aceitou gravar a próxima visita à casa do Sr. Jones, mas, com razão, estava morrendo de medo de ele perceber o celular. Passei a noite costurando um bolso secreto na bolsa dela para esconder o aparelho, deixando o microfone livre. Testamos várias vezes até garantir que o áudio ficaria bom sem levantar suspeita. Pensando agora, vejo que os sinais já estavam lá. Também quis investigar o passado do Jones, mas acessar o sistema da polícia por motivos pessoais era completamente proibido. Pedi então para minha parceira Jamie fazer uma checagem, fingindo ser uma denúncia anônima qualquer. Sei que não foi certo, mas achei que era necessário. Jamie é muito ética e não perguntou muito, mas percebi que ela suspeitou de algo. O resultado mostrou que Jones já tinha passado por 3 escolas diferentes em 5 anos. Um grande sinal de alerta, porque professores só mudam tanto de escola quando há um motivo grave. O mais estranho era que os motivos das transferências estavam confidenciais nos arquivos. Eu precisava saber o que havia ali, então procurei a Tatum, do RH, fingindo que era só uma checagem comum de outro caso. Ela contou que já tinha havido preocupações nas escolas anteriores, mas só poderia dar detalhes com autorização formal. Isso por si só já dizia muita coisa. Claramente havia algo para esconder. Decidi usar meus dias de folga para visitar pessoalmente as escolas antigas. Fui até a última escola e me apresentei como pai da Sarah, dizendo que pensava em me mudar para lá e queria saber sobre ex-funcionários. Ninguém deu muita bola, mas tive sorte de encontrar uma orientadora que lembrava do Jones. No início ela hesitou, mas quando mostrei meu distintivo e disse que havia uma investigação em andamento, resolveu contar mais. Ela disse que já tinham surgido reclamações parecidas sobre o Jones com outras alunas, mas nada foi formalizado. Preferiram abafar tudo, transferindo-o para longe, em vez de enfrentar o problema. Típico de instituições que tentam proteger sua própria imagem, mesmo prejudicando os alunos. Ainda tento digerir tudo isso. Quis falar com essas ex-alunas, mas a maioria já tinha se formado e seus dados estavam protegidos. Passei horas vasculhando redes sociais, tentando encontrar alguma delas que tivesse dito algo sobre ele. Foi aí
aí que a situação ficou ainda mais complicada. No fim das contas, consegui conversar com 2 ex-alunas que, mesmo morrendo de medo de sofrer represálias, toparam me encontrar numa cafeteria de uma cidade vizinha, onde ninguém as reconheceria. Aquilo mexeu muito comigo na época. O que ouvi delas só confirmou o padrão perturbador. Jones escolhia meninas vulneráveis, principalmente as que tinham problemas de comportamento ou iam mal na escola. Ele aparecia com uma ajuda especial, que sempre envolvia encontros privados e promessas vagas, e isso me abalou profundamente naquele momento. As 2 estavam apavoradas demais para denunciar oficialmente, mas aceitaram escrever depoimentos, desde que fossem mantidas em sigilo. Levei tudo ao meu tenente, esperando que isso abrisse uma investigação formal, mas fui rapidamente barrado. Pensando agora, era claro que os sinais estavam lá. Você não pode investigar isso oficialmente por conflito de interesse, ele me disse. Sua filha está no meio. Aquilo me desestabilizou de verdade. Eu entendo seu lado, mas você sabe como as coisas funcionam. Ele até tinha razão, mas não era o que eu queria ouvir. Acabei tendo que continuar por fora, juntando provas meio na surdina e andando em cima da linha no trabalho. Foi aí que as coisas começaram a sair do controle. Nesse meio tempo, Sarah voltou para casa com sua primeira gravação. Eu mal conseguia segurar o aparelho enquanto ouvia. Pensando agora, era impossível não notar os sinais. Na gravação, Jones falava claramente coisas impróprias e ainda mencionava de forma bem direta o tal incidente da grama como ameaça. Lembre-se do que pode acontecer se você não me ajudar, ele chegou a dizer. Pensando agora, era impossível ignorar os alertas. Aquele saquinho que achei ainda pode te dar uma bela dor de cabeça. O áudio estava ruim em algumas partes, então pedi pro R, que trabalha no nosso setor técnico, dar um jeito de melhorar a gravação sem registrar nada oficialmente. Eu já tinha ajudado o filho dele a sair de uma encrenca boba com vandalismo, então ele me devia uma. Fico na dúvida se fiz certo. A gravação mostrava Jones usando o caso da grama para pressionar, mas ele nunca falava nada de forma muito direta para quem não soubesse dos detalhes. A gente ainda precisava de algo mais concreto para fechar um caso de coação. Fico me perguntando se agi certo. Pensei em voltar pro diretor com essa nova prova, mas tinha medo dele avisar o Jones. A postura indiferente do Walker me deixava com a pulga atrás da orelha sobre a ligação entre eles. Então resolvi investigar também qualquer relação que pudessem ter. Até hoje estou tentando digerir tudo isso. Passei uma noite inteira vasculhando as atas das reuniões do conselho escolar online e descobri que foi o Walker quem fez questão de contratar o Jones, mesmo com vários membros do conselho questionando a falta de referências dele. Não entendi por que o Walker foi tão insistente, então decidi investigar a vida pessoal deles também. É difícil até explicar como me senti. Nas redes sociais vi que Jones e o diretor Walker tinham estudado juntos na mesma faculdade 20 anos atrás. Isso, por si só, não significa muita coisa. Muita gente contrata ex-colega, mas somado ao resto, levantou suspeitas. É difícil explicar como me senti. Pedi pro Blue, da nossa equipe de crimes financeiros, dar uma olhada discreta para ver se tinha alguma movimentação estranha entre eles. Blue descobriu que o Walker tinha sido fiador do financiamento da casa do Jones há 3 anos. Foi aí que as coisas ficaram ainda mais estranhas. Isso até poderia ser só amizade, mas junto de tudo o que já sabíamos, parecia suspeito demais. A gente precisava cavar mais fundo para entender o que estava rolando de verdade. Fico me questionando se era o certo a fazer. Na gravação seguinte, Sarah pegou o Johnny, sendo ainda mais claro nas ameaças. Se você parar de vir, não vou ter escolha, a não ser denunciar aquele caso da grama, ele disse pra ela. É difícil descrever o que senti. Pensa bem nas suas inscrições pra faculdade, com uma acusação dessas no seu histórico. Ela ainda estava assustada demais para conseguir que ele detalhasse ameaças anteriores, mas a gravação já deixava evidente a manipulação. Queria muito instalar vigilância na casa do Jones, mas não podia usar os recursos do departamento sem abrir um processo oficial. É difícil explicar como me senti. Acabei comprando câmeras pequenas do meu próprio bolso e montei tudo perto da casa dele, tomando cuidado de deixar em área pública para não criar problemas legais. Na semana seguinte, as câmeras flagraram outras adolescentes entrando na casa dele. É difícil descrever a sensação. Sem saber quem eram, eu não podia provar que eram alunas, então precisava descobrir quem eram, mas sem levantar suspeita. Mostrei os vídeos pra Sarah, que só reconheceu uma, a Jess, da turma dela. É difícil explicar como me senti. Precisava falar com Jess, sem chamar a atenção do Jones nem do diretor. Então combinei de encontrá-la por acaso numa cafeteria perto da escola, onde os alunos costumavam ir. Jess logo ficou desconfiada do meu papo, então chamei Sarah para participar e ganhar a confiança dela. Pensando agora, os sinais já estavam na cara. Começamos de leve, como se fosse uma conversa comum, mas Sarah foi puxando o assunto pro lado do Jones. Com o incentivo dela, Jess acabou contando que também estava sendo chantageada, mas por outro motivo. É difícil explicar como me senti. No caso da Jess, ele tinha pego ela alterando notas no sistema da escola. Ela estava desesperada para manter a média e garantir a bolsa, e o Jones se aproveitou disso. E foi aí que tudo ficou ainda mais complicado. Agora tínhamos provas de que aquilo era um padrão, o que dava um peso enorme pro nosso caso. A Jess até se prontificou a gravar conversas com o Jones, mas os pais dela acabaram descobrindo e, claro, ficaram furiosos.
Eu tinha envolvido a filha dele sem autorização. Foi aí que as coisas saíram ainda mais do controle. Tive que sentar com eles e explicar toda a situação. No começo estavam desconfiados, o que é normal, mas depois de ouvirem as gravações, ficaram revoltados de outro jeito. Ainda estou tentando digerir tudo isso. Os pais da Jess queriam correr pro conselho escolar, mas expliquei o quanto o diretor já vinha protegendo o Jones. Mostrei a ligação entre Walker e Jones e convenci eles de que o caminho oficial só ia acabar em mais encobrimento. Aquilo mexeu muito comigo. Eles aceitaram, meio contrariados, seguir meu plano de investigação. Com as provas em mãos, procurei um membro confiável do conselho escolar, o MD, que já conhecia de eventos da comunidade. É difícil explicar como me senti. MD confirmou o que eu já suspeitava, comentando que reclamações parecidas tinham sumido misteriosamente antes. Sempre que aparece algo envolvendo o Jones, simplesmente desaparece da pauta, explicou MD. É difícil descrever o que senti naquele momento. Já tentei levantar essas questões, mas quase sempre sou voto vencido. MD levantou a hipótese de estarmos diante de um acobertamento orquestrado pela direção da escola. Pedi informações sobre reclamações anteriores, mas o distrito alegou que esses documentos eram confidenciais, até mesmo para membros do conselho. Pensando bem, os sinais de alerta estavam ali o tempo todo. Precisei formalizar um pedido oficial de acesso à informação com o Owen, o que demoraria um pouco para ser processado. Enquanto esperava, o Blue apareceu com novidades ainda mais intrigantes. Nunca tinha passado por nada assim. Ele descobriu que havia uma relação financeira entre Jones e Walker, mascarada através de uma empresa chamada Advanced Educational Tutoring Services. A tal empresa quase não tinha presença na internet, só um site genérico cheio de fotos de banco de imagens. Precisávamos acionar a equipe de crimes financeiros, mas fazer isso oficialmente acabaria alertando os envolvidos. Olhando para trás, é claro que os sinais estavam lá. O Blue descobriu que essa empresa de reforço escolar tinha recebido uma bolada em verbas do próprio distrito nos últimos 3 anos, supostamente para serviços educacionais especializados. Se tentássemos conseguir um mandado, a notícia vazaria e colocaria tudo a perder. Então era preciso achar outro caminho. Foi aí que a situação ficou ainda mais delicada. Nessa época, descobri que o distrito estava prestes a passar por uma avaliação de credenciamento importantíssima, que impactaria diretamente no orçamento e na reputação da escola. Qualquer escândalo poderia derrubar a nota deles, e por isso, a pressão para abafar tudo vinha de cima. É difícil explicar o que senti naquela hora. Juntei todas as provas que tínhamos e fui até o superintendente, achando que ele poderia ser um aliado. Para minha surpresa, ele era amigo de longa data do diretor Walker. Jogavam golfe juntos toda semana, viajavam em família. Fiquei sem saber se tinha tomado a decisão certa. Aquilo explicava o porquê de Walker se sentir tão intocável. Resolvi então procurar alguns membros do conselho escolar, focando nos 3 que pareciam mais independentes. Não sei se agi da melhor forma. Esses 3 ouviram nossas denúncias em particular, admitiram que era preocupante, mas morriam de medo de uma possível responsabilização jurídica do distrito caso a história viesse à tona. Sugeriram simplesmente transferir o Jones de novo, perpetuando aquele ciclo absurdo de deslocar o problema sem resolver nada. Aquilo me abalou demais. Recusei a ideia de só transferi-lo e insisti que houvesse um processo de responsabilização. Foi nesse momento que mostraram sua verdadeira face. Ameaçaram expor que a Sarah tinha sido flagrada com maconha para descredibilizar o depoimento dela. A situação só piorava. Tentaram justificar isso como um mal necessário para proteger a imagem do distrito. Precisei lembrá-los das leis de notificação obrigatória que estavam sendo ignoradas, o que poderia inclusive respingar neles pessoalmente. Isso fez com que eles finalmente prestassem atenção. O conselho acabou concordando, a contragosto, em abrir uma investigação interna, mas colocou o Walker para comandar tudo. Era como entregar o galinheiro para a raposa. Sabendo que aquilo seria só uma encenação, entrei em contato anonimamente com a imprensa local, repassando informações suficientes para despertar interesse sem expor a Sarah. Nunca tinha passado por nada parecido. Uma repórter chamada Sam, do jornal da cidade, se interessou, mas disse que, sem algo mais concreto, ficava difícil avançar. Combinei com os pais da Jess para conversarem com ela, com todo cuidado, sobre o que tinha acontecido. Nunca imaginei passar por uma situação dessas. Sam então começou a investigar, conversou com ex-alunos, buscou documentos públicos. Como esperado, os advogados do distrito tentaram intimidar com notificações judiciais, então ela precisou agir com muita cautela. Não sei se fiz o certo. Com o aumento da pressão da imprensa, o Jones começou a agir de maneira estranha na escola. Cancelava aulas, só passava vídeo e evitava falar com os pais. Mesmo assim, continuava lecionando, o que deixava Sarah e outras meninas apavoradas. Aquilo me abalou profundamente. Pedi a transferência da Sarah para outra turma de física, mas a direção disse que a grade de horários não permitia outras opções. Eu tive que improvisar um esquema de estudos independentes com outro professor de ciências que se dispôs a ajudar depois que entendeu o que estava acontecendo, sem ferir a confiança da Sarah. Até agora, não consegui digerir tudo isso. Jones percebeu a ausência da Sarah e mandou mensagem diretamente para ela pelo sistema da escola, querendo saber o motivo das faltas e sugerindo uma conversa reservada sobre a nota dela. Interceptei essa mensagem no computador da família e guardei como mais uma prova de contato inadequado. É impossível explicar o que senti.
Aos poucos, a notícia foi circulando entre os pais e surgiram outros relatos de preocupações com o Jones. Muitos tinham ignorado as queixas dos filhos antes, achando que era só birra de adolescente. Não sei se tomei as decisões certas. Agora, estavam enxergando o padrão. Ainda assim, o medo de retaliação acadêmica, especialmente para quem estava de olho no vestibular, fazia muitos pais hesitarem. Não sei se agi certo. Formamos uma espécie de rede de apoio entre pais, com reuniões semanais em casas diferentes para não chamar atenção. Planejamos comparecer em peso na próxima reunião do conselho escolar e exigir respostas. Nunca vivi nada parecido. Prevendo isso, o distrito mudou o local da reunião em cima da hora para uma sala minúscula num prédio longe, nitidamente para afastar o público. Organizamos caronas e chegamos cedo para garantir lugar antes que os funcionários ocupassem tudo. Pensando bem, os alertas estavam ali desde o começo. Na reunião, exigimos providências durante o momento reservado às manifestações do público. Os membros do conselho disseram que não poderiam tratar de questões de pessoal em público, alegando leis de privacidade. Eu ainda estava tentando assimilar tudo aquilo. Já sabíamos que eles viriam com esse tipo de desculpa. Cada pai aproveitou seus 3 minutos para ler trechos das nossas evidências em voz alta, sempre evitando citar nomes de alunos, mas detalhando datas, horários e os comportamentos irregulares. O presidente do conselho tentou nos calar dizendo que estávamos infringindo as regras da reunião, mas, como eu conhecia bem a legislação sobre reuniões públicas, consegui impedir que fôssemos silenciados. É difícil colocar em palavras o que senti naquele momento. Reforcei que o período de comentários do público é garantido por lei estadual. Deixei claro, eles não podiam impedir legalmente que a população falasse com o conselho naquele espaço, então nossos relatos entraram para o registro oficial, algo que eles não podiam simplesmente ignorar ou esconder. Nunca tinha passado por uma situação assim. A imprensa local noticiou nossa mobilização no conselho escolar, que pegou a diretoria de surpresa. No dia seguinte, Walker soltou uma nota dizendo que aquilo era uma caça às bruxas, feita por pais insatisfeitos porque os filhos tinham notas ruins. Hoje, olhando para trás, vejo que os sinais estavam ali. O tom debochado dele só aumentou nossa vontade de entrar na justiça. Procurei o promotor do distrito para saber se havia possibilidade de denúncia criminal, mas me explicaram que, para isso, precisávamos de provas mais diretas de crime, não só má conduta. Eles sugeriram focar nas questões financeiras que Blue tinha levantado. Aquilo poderia configurar fraude ou desvio de dinheiro público. Fizemos um pedido pela lei de acesso à informação para conseguir os contratos da empresa de tutoria, mas o pessoal do distrito ficou enrolando, dizendo que precisava revisar informações confidenciais antes de liberar os documentos. Naquele momento, era impossível descrever o que eu sentia. Usei meus contatos na polícia para tentar acelerar o processo, já que havia indícios concretos de fraude. Quando finalmente tivemos acesso aos registros financeiros, vimos pagamentos suspeitos, descritos de forma vaga, sem detalhar os serviços prestados. Fiquei profundamente abalado na época. Blue foi atrás do caminho do dinheiro, rastreou várias contas até chegar no esquema. Walker recebia propina da empresa de tutoria, passando por uma empresa de fachada em nome do cunhado. O envolvimento de Jones seguia difícil de provar, porque o nome dele não aparecia em nenhum papel. Nem sei se agi certo naquela hora. Sarah lembrou que já tinha visto documentos financeiros na casa de Jones, numa época em que fingia ser esposa dele. Um dia, ele pediu que ela arquivasse uns papéis no escritório de casa. Recuperar esses documentos seria arriscado, e talvez ilegal, então tivemos que bolar outra estratégia para conseguir acesso às informações. Nunca tinha enfrentado nada parecido. Pesquisando, descobri que a cunhada da ex-mulher de Jones morava ali por perto. Procurar a mulher diretamente poderia levantar suspeitas, então pedi para uma colega entrar em contato com ela, dizendo que estava investigando uma possível fraude que atingia muita gente. Ainda estou processando tudo isso. A cunhada contou que a ex-mulher de Jones havia deixado registros detalhados antes de morrer, porque suspeitava de irregularidades financeiras, mas tinha medo do ex-marido, que a ameaçou durante o divórcio. Tivemos que convencê-la de que ajudar a gente significava fazer justiça pela irmã e proteger outras pessoas. É difícil explicar como me senti naquele momento. Com a ajuda da cunhada, conseguimos documentos que mostravam que Jones e Walker vinham aplicando golpes parecidos em outras escolas há mais de 10 anos. Algumas provas já eram antigas e poderiam estar prescritas, então focamos em movimentações financeiras recentes que deixavam claro o esquema de fraude. Aquilo mexeu muito comigo. Apresentei tudo ao promotor, que reconheceu o padrão suspeito, mas disse que ainda não era o suficiente para a acusação formal contra os dois. Precisaríamos provar que alunos estavam sendo diretamente explorados para que as acusações ganhassem peso. Olho para trás e vejo que os sinais sempre estiveram ali. Indo mais fundo, descobrimos que Jones recrutava alunos vulneráveis para trabalhar na empresa de tutoria, mas na verdade, eles só produziam trabalhos acadêmicos que depois eram vendidos a terceiros. Esses estudantes não davam aula para ninguém, escreviam redações e trabalhos que eram repassados para atletas universitários e outros alunos. Foi aí que a situação ficou ainda mais grave. Um ex-aluno revelou que fazia trabalhos para atletas da universidade estadual, mas tinha medo de ser punido e prejudicar a própria carreira. Conseguimos imunidade para ele junto ao promotor em troca do depoimento. Aquilo mexeu muito comigo. Com essa peça faltante, esclarecemos o esquema. Walker e Jones vendiam trabalhos prontos para atletas universitários, usando estudantes do ensino médio coagidos para escrever o material. Ou seja, além de fraude acadêmica, havia exploração de menores.
Nem sei se tomei as decisões certas. Precisávamos de provas ainda mais sólidas. Então, montamos uma operação disfarçada, com aval do promotor, em que um policial se passou por representante de atleta universitário para encomendar trabalhos do semestre seguinte. O flagrante pegou Jones negociando valores e prazos de entrega. Ainda estou tentando digerir tudo isso. Durante o encontro, Jones chegou a se gabar da qualidade dos redatores e de nunca ter tido problemas com plágio. Só que Walker não apareceu. Então ainda faltava um elemento para amarrar a participação dele além dos papéis. É difícil descrever o que senti na hora. No entanto, Jones citou Walker numa gravação, dizendo: "Tenho que repassar 30% para o chefe, mas o resto é meu." Isso reforçou o vínculo financeiro, mas mesmo assim ainda não fechava a acusação de conspiração. Conseguimos um mandado para monitorar as comunicações deles com base nas evidências já reunidas. Foi aí que a situação ficou ainda mais delicada. Eles raramente falavam de negócios por telefone ou e-mail, já espertos sobre o risco de deixar rastros, então tivemos que esperar um encontro presencial para conseguir algo mais conclusivo. Nossa vigilância acabou flagrando os dois se encontrando num restaurante afastado. Aquilo me abalou muito. Foram cautelosos no papo, mas nosso microfone parabólico captou menções sobre manter os alunos sob controle e garantir que ninguém fosse ligar os pontos. Com tudo isso, registros financeiros, gravações e depoimentos, finalmente tínhamos munição suficiente para avançar com acusações sérias. Com o desenrolar da investigação, a Sarah começou a ter crises de ansiedade, se assustava com qualquer barulho inesperado e não conseguia dormir direito. Pensando hoje, percebo que eu deveria ter notado os sinais de que algo estava errado. Com o vestibular chegando, ela não podia mais faltar às aulas, então corri atrás de uma terapeuta especializada em traumas e garantimos, junto à orientadora escolar, as adaptações acadêmicas de que precisava. A orientadora foi bastante sensível à situação da Sarah, mesmo sem conhecer todos os detalhes, mas respondia diretamente ao Walker, o que me deixou muito desconfortável naquela época. Precisávamos ter muito cuidado com o que falávamos na escola para não prejudicar a investigação. Logo começaram a surgir boatos sobre por que a Sarah estava evitando as aulas do Jones. Teve gente dizendo até que ela estava recebendo tratamento diferenciado. É até difícil colocar em palavras o que senti naquele momento. Como ela não queria virar assunto de fofoca nem perder sua privacidade, inventamos que ela estava estudando física por conta própria devido a conflitos de horário com os cursinhos. Mesmo assim, outros alunos começaram a se afastar dela, depois que o Jones insinuou que a Sarah estava inventando desculpas para não participar das aulas. Nunca soube ao certo se tomei as melhores decisões. Ele nunca chegou a acusá-la diretamente, mas soltava comentários em sala sobre alunos que inventam justificativas, olhando para a cadeira vazia dela. Ainda bem que o JP continuou ao lado dela, chegando até a defendê-la para outros colegas mesmo sem saber toda a história. Eu nunca tinha passado por nada parecido. Estava fazendo hora extra para dar conta tanto do trabalho da polícia quanto da investigação, várias vezes virando noites revendo provas ou conversando com outros pais. Isso acabou impactando minha saúde. Perdi peso, fiquei sem dormir e comecei a ter dores de cabeça constantes. Não sei dizer se consegui lidar com tudo da melhor forma. Meu tenente só se tocou do que estava acontecendo quando quase dormi numa reunião e me chamou para conversar depois. Precisei contar parte da história para ele. Fiquei com medo de que me afastassem da investigação pelo meu envolvimento pessoal, porque nunca tinha passado por nada assim antes. Foquei nos crimes financeiros ao explicar, ressaltando as provas de fraude e exploração que afetavam toda a comunidade, não só minha filha. Para minha surpresa, ele foi compreensivo ao ouvir tudo e ainda ofereceu apoio do departamento para documentar as provas corretamente. Confesso que foi um misto de alívio e nervosismo. Isso significava que teríamos que fazer relatórios oficiais, então planejamos cada passo da investigação para proteger a privacidade da Sarah, ao mesmo tempo em que buscávamos provas contra o Jones e o Walker. Com o apoio do departamento, conseguimos acelerar a investigação financeira e finalmente tivemos acesso a extratos e documentos empresariais que antes estavam fora do nosso alcance. E foi aí que a situação ficou ainda mais delicada. De alguma forma, o Jones ficou sabendo que estava sendo investigado, provavelmente porque alguém da secretaria do distrito avisou, então ele começou a tentar esconder seu rastro, apagando e-mails e arquivos do computador da escola. Só que ele não imaginava tudo o que a equipe de tecnologia era capaz de fazer. Conseguimos recuperar provas importantes nos backups do servidor e no armazenamento em nuvem que ele achava ter apagado para sempre. Nunca tinha vivido nada parecido. O Walker, por sua vez, começou a pressionar os professores para avisarem se vissem algum policial na escola, alegando que isso estava atrapalhando o ambiente de aprendizado. Muitos professores, discretamente, apoiavam nossa investigação porque já desconfiavam do Jones havia anos e nos passaram informações internas sobre as manobras do Walker e conversas de bastidores. Meu trabalho na polícia passou a sofrer por causa da dedicação à investigação. Comecei a deixar detalhes escaparem em outros casos e atrasava relatórios. A situação só não ficou pior porque minha parceira ajudava no que podia, assumindo trabalho extra sem reclamar. "Você faria o mesmo por mim", ela disse quando tentei agradecer. Só escapei de advertências formais porque meu tenente já estava por dentro do que estava acontecendo. O estresse chegou a um ponto que a Sarah quis largar a escola de vez.
Ainda estou tentando processar tudo isso. Isso colocaria em risco os planos dela para a faculdade, já que muitas universidades não aceitam bem quando o último ano não foi concluído. Encontramos uma alternativa online oferecida pelo próprio Estado, que permitia que ela continuasse os estudos mais protegida, fazendo quase tudo de casa. Ainda estou tentando processar tudo isso. O Jones chegou a procurar a Sarah pelas redes sociais, dizendo que sentia falta dela e estava preocupado com o rendimento dela. Interceptei a mensagem na hora e incluí assédio na lista de acusações. O clima em casa piorou. Eu estava sempre irritado e distraído. A Sarah ficou cada vez mais fechada e ansiosa. Ainda estou tentando processar tudo isso. Minha irmã se ofereceu para ajudar em casa. Vinha várias vezes por semana para cozinhar e cuidar da roupa, para que eu pudesse me concentrar na investigação e em dar apoio a Sarah. Os pais da Jess até pensaram em se mudar para outro distrito para proteger a filha, mas isso enfraqueceria o caso, já que a Jess era uma testemunha fundamental. Ainda estou tentando processar tudo isso. Depois de muita conversa, concordaram em ficar até o fim da investigação, com a condição de que, se a situação piorasse para a filha, o bem-estar dela viria em primeiro lugar. O promotor finalmente aceitou entrar com uma ação contra o Jones por assédio e coerção, com base nas provas reunidas, o que me marcou muito naquela época. Mas ele queria reunir mais provas contra o Walker antes de denunciá-lo também. Então passamos a buscar evidências de que ele sabia, sim, das atitudes do Jones com os alunos. Conversamos com a secretária responsável pelos registros disciplinares da escola, mas ela tinha medo de perder o emprego se falasse contra o chefe. É difícil explicar como me senti, mas tivemos que garantir proteção de denunciante para que ela colaborasse. Ela acabou abrindo o jogo e contou que o Walker escondia sistematicamente as reclamações contra o Jones, retirando dos registros oficiais ou mudando o motivo para alguma confusão. Alegou que só seguia ordens e não fazia ideia da gravidade. Nunca tinha vivido nada parecido. Precisávamos provar que o Walker tinha agido de propósito e não apenas cometido erros burocráticos. Descobrimos que ele manipulou o sistema digital da escola para apagar registros das denúncias contra o Jones. Nunca vivi nada assim antes. O que ele não imaginava era que o sistema guardava registros ocultos de auditoria, inacessíveis pela interface comum. Nossa equipe de tecnologia conseguiu recuperar as reclamações apagadas. E com isso, veio à tona um padrão de má conduta constante, que vinha sendo propositalmente encoberto. Não tenho certeza se conduzi tudo da melhor maneira. Os arquivos recuperados mostraram várias denúncias contra o Jones, feitas por diferentes alunos e pais ao longo de 2 anos. Para conectar isso ao esquema financeiro, cruzamos as datas das reclamações com as transações bancárias, o que nos permitiu criar uma linha do tempo mostrando aumentos nos pagamentos ao Walker sempre que surgia uma denúncia encoberta. Foi aí que a situação ficou ainda mais complicada. Essa relação sugeria um tipo de chantagem ou pagamento para manter o silêncio, embora não fosse uma prova incontestável desse tipo de acordo. Uma das reclamações recuperadas citava inclusive que Jones obrigou um aluno a pagar uma punição escrevendo trabalhos, ligando diretamente a exploração dos alunos ao esquema de reforço escolar. Ainda estou tentando assimilar tudo isso. O aluno em questão já tinha se formado e mudado de estado, e apesar das nossas tentativas de contato, ele preferiu não se envolver. Tivemos que nos apoiar na reclamação escrita e nas provas anexadas, já que não haveria depoimento presencial, e isso me marcou muito na época. O promotor entendeu que já tínhamos elementos suficientes para as primeiras acusações: exploração e assédio para Jones, fraude e má conduta oficial para Walker. Mesmo assim, ele se preocupava com a reação da comunidade, já que ambos eram bastante influentes nos círculos locais. Ainda estou tentando processar tudo isso. Planejamos com cuidado o momento das prisões para minimizar o impacto na escola e garantir que um não avisasse o outro. Combinamos de prender Jones fora do ambiente escolar num fim de semana, mas alguém do próprio distrito, ao ver o mandado sendo processado, acabou alertando ele. Eu nunca tinha vivido nada parecido. Jones tentou fugir do estado, saiu de casa às 4 da manhã com o carro já pronto, mas por sorte a polícia estadual o interceptou na divisa graças ao nosso aviso. Eu nunca tinha vivido nada assim. Ele alegou que só estava saindo de férias para visitar parentes, mas o momento era no mínimo suspeito. Precisávamos provar que ele realmente planejava fugir, pois isso fortaleceria nosso caso e justificaria mantê-lo preso sem direito à fiança. Eu nunca tinha passado por algo assim. Na revista ao carro, encontraram dinheiro vivo, passaporte e celulares descartáveis, um claro indício de que ele pretendia desaparecer por um tempo. O advogado dele tentou dizer que tudo era normal para uma viagem familiar, mas a ausência de bagagem, roupas e itens de higiene pessoal acabou de vez com essa desculpa. Foi nesse ponto que as coisas ficaram ainda mais complicadas. As provas encontradas na casa dele seriam cruciais para reforçar o caso. O mandado de busca levou à descoberta de um cômodo secreto, acessado pelo armário, onde foram encontradas roupas femininas semelhantes às que Sarah relatou ter sido forçada a usar, além de fotos de alunos em situações fora da escola. Aquilo me abalou profundamente. O advogado tentou argumentar que possuir esses itens não era crime, mas o contexto deixava evidente a ligação com as acusações de exploração. O mais importante é que achamos documentos financeiros que comprovavam o envolvimento dele no esquema das aulas particulares e nos repasses feitos a Walker. Olhando para trás, vejo que os sinais estavam lá o tempo todo. Walker soube da prisão de Jones pelo advogado do distrito e, imediatamente, tentou apagar registros escolares do computador do escritório. Só que nossa equipe técnica já tinha feito backup de tudo, então o gesto dele só serviu para acrescentar a acusação de obstrução de justiça.
Não tenho certeza se agi certo naquele momento. Ele acabou sendo preso naquela mesma tarde, o que causou um grande abalo na administração do distrito. O promotor apresentou as primeiras denúncias: Jones por exploração de alunos, assédio e fraude, Walker por má conduta administrativa, adulteração de provas e crimes financeiros. É difícil explicar o que senti. Sabíamos que o período pré-julgamento seria complicado, com advogados caros contratados por ambos e o distrito tentando se distanciar do escândalo. Por isso seguimos reunindo mais provas para fortalecer o caso. A notícia das prisões caiu como uma bomba na comunidade e logo estava estampada nas capas dos jornais locais. Olhando para trás, percebo que eu devia ter notado os sinais de alerta. Muita gente, entre pais e membros da comunidade, custava a acreditar que educadores de confiança pudessem estar envolvidos nesse tipo de coisa. Conheço o diretor Walker há 15 anos, declarou um dos conselheiros escolares para a imprensa. Eu nunca tinha visto nada parecido antes. Deve ser algum engano. Tivemos que cuidar com muita cautela das informações que vinham a público para garantir o anonimato das vítimas e uma cobertura precisa. Alguns pais se mobilizaram para apoiar Jones e Walker, formando um comitê por tratamento justo e questionando a legitimidade das acusações. Olhando para trás, vejo que os sinais estavam lá. Eles sugeriam que tudo não passava de uma caça às bruxas promovida por alunos insatisfeitos com notas ruins. Mas conforme mais alunos passaram a relatar experiências parecidas, depois de verem outros se manifestando, a opinião pública foi mudando, e aos poucos, as denúncias começaram a ganhar mais credibilidade, o que também me afetou muito na época. O conselho escolar então convocou uma reunião de emergência para tratar da crise, mas tentou apresentar os fatos como casos isolados, sem admitir as falhas do sistema que permitiram a situação chegar até ali. Nessa reunião, fui acompanhado de outros pais e apresentei provas do padrão da administração em proteger Jones, mesmo diante de repetidas denúncias ao longo dos anos, e aquilo me marcou profundamente. O conselho votou pelo afastamento de Walker, mas nomeou como diretor interino o vice-diretor, que era justamente um aliado próximo e que havia ajudado a encobrir as denúncias. Precisamos redobrar a vigilância sobre a administração da escola para evitar novas tentativas de obstrução durante o andamento do processo. Ainda estou tentando absorver tudo isso. Os alunos organizaram um protesto em apoio a Sarah e as outras vítimas, e mais de 200 estudantes se recusaram a frequentar as aulas naquele dia. A administração ameaçou aplicar punições disciplinares, alegando que o protesto violava as regras de frequência. Olhando para trás, vejo que os sinais estavam todos ali. Pais e membros da comunidade também aderiram ao protesto, formando uma barreira humana para proteger os alunos de possíveis represálias, enquanto registravam tudo com fotos e apoiavam os estudantes. A imprensa local cobriu o protesto em detalhes, entrevistando tanto os organizadores quanto os pais que se manifestaram. É difícil colocar em palavras tudo o que senti. O advogado do Jones alegou que o excesso de exposição do caso na imprensa estava atrapalhando a escolha do júri e pediu para que o julgamento fosse transferido para outra cidade. O juiz, porém, impôs apenas uma ordem de silêncio parcial, proibindo que policiais e promotores falassem sobre provas específicas com os jornalistas. Foi nesse momento que a situação ficou ainda mais delicada. Respeitando os limites dessa decisão, passamos a trabalhar com grupos de apoio às vítimas para garantir que os alunos tivessem todo o suporte necessário durante o processo. Precisávamos tomar muito cuidado com as informações que eram compartilhadas, mantendo o foco no acolhimento das vítimas e evitando ao máximo entrar em detalhes do caso que pudessem contrariar a decisão judicial. Até hoje me pergunto se agi da melhor forma naquela época. O superintendente escolar só reconheceu a gravidade do caso depois que representantes do órgão estadual de educação se envolveram, mas ainda tentou dizer que tudo não passava de atitudes isoladas de alguns funcionários, sem envolvimento da instituição. Apresentamos provas claras de negligência, incluindo denúncias que foram ignoradas e falta de checagem adequada antes de contratarem o Jones, o que na época me deixou profundamente abalado. O Departamento Estadual de Educação abriu sua própria investigação sobre os processos de contratação e apuração de denúncias do distrito. Inicialmente, parecia que a maior preocupação deles era com a imagem e acreditação das escolas, e não com os alunos, priorizando a papelada e deixando o apoio às vítimas em segundo plano. Isso mexeu muito comigo. Compartilhamos nossas provas com alguns representantes do Estado que realmente se importavam com a causa, e eles deixaram claro que a prioridade deveria ser a segurança dos estudantes. Durante as investigações, descobriram que padrões parecidos se repetiam em outras escolas do distrito, mostrando que os problemas iam muito além do Jones e do Walker. É difícil colocar em palavras tudo o que senti naquele momento. Os investigadores esbarravam em burocracias e limitações de jurisdição, então ajudamos fazendo a ponte entre eles e outros denunciantes do distrito que podiam contar o que viram de perto. Os pais começaram a exigir mudanças radicais na administração, incluindo a saída dos conselheiros que já tinham sido avisados sobre o Jones e nada fizeram. Eu sinceramente não consigo explicar o que senti. O conselho escolar não queria saber de mudanças tão profundas, justificando que era importante manter a continuidade durante a crise. Por outro lado, a comunidade se mobilizou para lançar novos candidatos para o conselho na eleição seguinte, criando um grupo que priorizava os alunos, com foco em transparência e responsabilidade. Nada disso parecia real para mim. A defesa do Jones, no começo, tentou dizer que a Sarah tinha participado de tudo por vontade própria e que só inventou a história de coerção depois de receber uma nota ruim. Essa estratégia deu errado, porque outras vítimas apareceram
apareceram contando exatamente o mesmo tipo de exploração. Ainda estou tentando digerir tudo isso. Diante disso, a defesa mudou de rumo e passou a jogar a culpa toda no Walker, tentando mostrar o Jones como alguém que só cumpria ordens. Já o advogado do Walker tentou alegar que ele não tinha conhecimento do que o Jones fazia com os alunos, dizendo que só cuidava de assuntos administrativos ligados à tutoria, o que me abalou profundamente na época. Mas as provas financeiras eram incontestáveis, mostrando que ele sabia exatamente do que se tratava, e por isso começaram a tentar um acordo com o Ministério Público. O promotor então ofereceu ao Walker uma pena reduzida, desde que ele colaborasse, entregando depoimentos completos contra o Jones e informações sobre outros funcionários envolvidos em irregularidades. Não consigo explicar o que senti naquela hora. Walker, no início, recusou, achando que suas relações o protegeriam. Continuamos preparando acusações separadas para cada um, prevendo a possibilidade de julgamentos distintos se fosse preciso. Isso mexeu muito comigo. À medida que o julgamento se aproximava, surgiram evidências de que esquemas parecidos tinham acontecido em outras escolas por onde o Jones passou, e ex-administradores admitiram que, ao invés de tomar medidas disciplinares, preferiram apenas transferi-lo. Na maioria desses casos, não dava mais tempo de abrir processo, então usamos como argumento para demonstrar um padrão de comportamento, não para incluir novas acusações. Ainda estou tentando assimilar tudo isso. Quando percebeu que as provas contra ele eram irrefutáveis, Walker finalmente aceitou depor contra o Jones em troca de uma pena mais leve. Nas primeiras entrevistas, dava para perceber que ele tentava proteger a própria imagem, minimizando a culpa e jogando tudo no colo do Jones. Olhando para trás, vejo que devia ter percebido vários sinais de alerta. O promotor apertou Walker sobre as contradições entre suas falas e os documentos apresentados. Pressionado, ele acabou revelando que havia uma rede maior por trás, com outros administradores envolvidos, incluindo até um vice-superintendente que teria ajudado a encobrir denúncias e um orientador educacional que facilitava a identificação de alunos vulneráveis. Isso me marcou profundamente. Algumas denúncias não puderam ser comprovadas de imediato, então os investigadores abriram frentes paralelas para apurar quem mais poderia estar envolvido, mas sem tirar o foco do caso principal. A defesa de Jones ainda tentou barrar as gravações feitas pela Sarah, dizendo que violavam o direito à privacidade dele. Nunca tinha passado por nada assim. Depois de muita discussão, o juiz decidiu aceitar as gravações como prova, já que foram feitas por uma das pessoas envolvidas na conversa, e a lei local permitia a gravação unilateral. Isso significava que o júri ouviria, sem cortes, as ameaças e manipulações flagrantes gravadas no áudio. Foi aí que a situação ficou ainda mais intensa. Jones resolveu depor em sua própria defesa, mesmo contra a orientação do advogado, e acabou se contradizendo várias vezes diante das provas. Durante o contra-interrogatório, ficou visivelmente nervoso ao ser confrontado com as incoerências. Eu ainda tento entender tudo isso. A postura dele comprometeu muito sua credibilidade, algo que muitos jurados depois disseram ter ficado óbvio. As movimentações financeiras deixavam clara a ligação entre a empresa de tutoria e os dois, e os peritos mostraram como o dinheiro era lavado por várias contas diferentes. Jones tentou alegar que só seguia as instruções do Walker no negócio, mas a promotoria provou sua atuação direta com depoimentos e documentos assinados por ele mesmo. Não sei se conduzi tudo da forma certa. O júri ficou 3 dias deliberando antes de voltar com o veredito. Consideraram Jones culpado na maior parte das acusações. Ele foi inocentado em 2 acusações menores, em que as provas eram mais frágeis, mas condenado nas principais, como exploração, fraude e assédio. Nunca tinha passado por nada parecido. Depois do veredito, Jones passou a enfrentar uma pena pesada de prisão, com a sentença marcada para o mês seguinte. Durante a audiência de sentença, o advogado do Jones apelou por clemência, destacando que ele era pai solteiro e que o filho precisava dele por perto. Pensando bem, hoje vejo que os sinais de alerta estavam lá o tempo todo e eu deveria ter percebido. O juiz não se comoveu e destacou que a exploração de alunos vulneráveis e a quebra de confiança profissional pesavam ainda mais contra ele. O tribunal não pode ignorar o fato de que você aproveitou sua posição de autoridade para manipular e explorar justamente os alunos que deveria ensinar e proteger, afirmou o juiz, antes de decretar 15 anos de prisão. Aquilo me abalou profundamente. O Walker pegou uma pena menor, 7 anos, porque colaborou com a promotoria e ajudou a montar os casos contra outros funcionários do distrito. Muitas vítimas e suas famílias acharam que a punição foi leve demais, considerando o papel dele em permitir anos de abusos. Eu nunca tinha vivido nada parecido. Decidimos concentrar nossos esforços nas mudanças sistêmicas que o depoimento dele ajudou a provocar, como a revisão completa dos processos de contratação e das formas de denúncia em todo o distrito. O conselho escolar finalmente admitiu as falhas graves que permitiram que tudo aquilo acontecesse e fez um pedido formal de desculpas aos alunos e às famílias. É difícil colocar em palavras o que senti. Mesmo assim, o discurso foi de que limitações financeiras impediam a implementação de melhorias profundas na fiscalização, dando prioridade ao pagamento de advogados em vez das reformas necessárias. Diante disso, ativistas da comunidade exigiram uma renovação total da liderança, organizaram protestos nas reuniões do conselho e lançaram um abaixo-assinado para tirar do cargo os membros mais resistentes à mudança. Eu nunca tinha passado por nada parecido. Uma eleição extraordinária foi convocada para preencher 3 vagas que ficaram abertas depois de várias renúncias. Os grupos mais tradicionais investiram pesado
usado para manter candidatos que prometiam estabilidade e continuidade, enquanto nós corremos atrás de apoio popular para os candidatos reformistas, promovendo debates comunitários e batendo de porta em porta para explicar a importância de mudar a liderança. Aquilo mexeu muito comigo na época. 3 novos membros foram eleitos com propostas de reforma, fazendo campanha com promessas de transparência e responsabilidade. Eles enfrentaram bastante resistência dos que ficaram, que ainda eram maioria, o que tornava as reuniões tensas e criava todo tipo de obstáculo. Pensando bem, vejo que os sinais estavam lá, e eu deveria ter percebido antes. As mudanças de políticas demoraram para engrenar, até porque os novos membros precisaram de tempo para entender os trâmites e construir alianças. O Estado acabou impondo reformas abrangentes ao distrito, incluindo novos procedimentos de contratação, sistemas para acompanhar denúncias e auditorias frequentes das ações disciplinares. É difícil descrever como me senti naquela época. Para colocar tudo em prática, era preciso um investimento considerável, algo que o distrito alegava não conseguir bancar porque também precisava pagar acordos judiciais. Os novos conselheiros priorizaram a segurança dos alunos acima dos custos administrativos, cortando cargos no escritório central para conseguir financiar as mudanças que, de novo, tiveram um impacto enorme naquele momento. Sara e outras vítimas entraram com processos civis contra o distrito, pedindo indenização pelos traumas emocionais e pelos prejuízos à vida escolar. A seguradora do distrito contratou advogados agressivos, que na defesa tentaram jogar a culpa nas vítimas, dizendo que elas demoraram a denunciar ou até insinuando que participaram do esquema. Eu nunca tinha passado por uma situação assim. Ajudamos as vítimas a encontrar advogados especializados, que trabalhavam por êxito e já tinham experiência com casos de abuso institucional. Depois de meses de negociações, o distrito acabou topando um acordo que previa compensação financeira e mudanças importantes nas políticas. Mais uma daquelas coisas que marcaram profundamente minha vida naquele tempo. No começo, o acordo trazia cláusulas rígidas de sigilo que impediriam as vítimas de falar publicamente sobre o que passaram. As vítimas insistiram e conseguiram negociar termos de transparência, permitindo que compartilhassem suas histórias para ajudar outras pessoas, desde que certos detalhes pessoais fossem preservados. Eu nunca tinha vivido nada parecido. O acordo final criou um fundo de compensação para as vítimas e um comitê independente para fiscalizar se as reformas estavam sendo de fato implementadas. A penalidade financeira foi suficiente para que o distrito não visse mais vantagem em pagar acordos em vez de prevenir abusos. É difícil explicar o que foi passar por tudo isso. Só que a recuperação do trauma levaria muito mais tempo do que o processo judicial. Então, organizamos redes de apoio permanente para todos os alunos impactados, com acompanhamento psicológico especializado em traumas e adaptações acadêmicas. As consequências desse caso trouxeram tanto momentos de cura, quanto desafios constantes para a nossa comunidade. É difícil descrever como me senti naquela época. Aos poucos, Sara voltou à rotina escolar, mas preferiu terminar o último ano dividindo as aulas entre o presencial e o online, para evitar contato com administradores que haviam falhado com os alunos. Ela encontrou apoio nos amigos mais próximos e em professores que se esforçaram para ajudá-la a recuperar o tempo perdido. Não sei dizer se tomei as melhores decisões. A nova administração da escola implementou uma série de reformas, incluindo canais de denúncia anônima e auditorias regulares dos registros disciplinares. A liderança também criou protocolos claros para investigar denúncias, com revisão externa nos casos que envolviam funcionários. Foi aí que as coisas se complicaram ainda mais. Recebi críticas e elogios pela minha atuação na investigação. Alguns colegas acharam que passei dos limites profissionais, enquanto outros reconheceram minha determinação em proteger alunos vulneráveis. No fim das contas, ganhei uma menção honrosa do departamento por ter desvendado os crimes financeiros, mas também recebi orientações para deixar mais claras as fronteiras entre o profissional e o pessoal daqui para frente. Essa experiência me levou a criar uma rede de pais dedicada à segurança e à transparência nas escolas, que hoje já alcança outros distritos. Oferecemos apoio para famílias que enfrentam a burocracia escolar e preparamos pais para perceber sinais de alerta de abusos. A coragem da Sara inspirou outros alunos a denunciar vários tipos de violência, o que trouxe uma verdadeira mudança de cultura nas escolas. Os estudantes até criaram um grupo próprio de defesa, reunindo-se semanalmente para discutir os problemas que enfrentam no dia a dia escolar e apresentar propostas conjuntas à administração. Mesmo ainda fazendo terapia para lidar com tudo o que passou, ela encontrou um novo sentido ao orientar alunos mais jovens sobre como identificar comportamentos abusivos de pessoas em posição de poder e conhecer seus direitos dentro da escola. A força dela me surpreende diariamente, embora eu perceba que, de vez em quando, alguns gatilhos fazem a ansiedade voltar. Nosso relacionamento saiu fortalecido dessa aprovação, porque aprendemos a conversar de verdade sobre assuntos difíceis. Os dois entendem que a cura é um processo, com altos e baixos, enquanto a gente encara as consequências do que aconteceu. Nunca fui tão protetor, mas tento equilibrar esse impulso com o respeito à independência que ela vem conquistando, especialmente agora que está de olho na faculdade. 3 anos se passaram. Jones continua preso e já não tem mais para onde recorrer na justiça, porque os tribunais confirmaram o resultado do julgamento. Walker acabou de ter o pedido de liberdade condicional negado, já que a comissão considerou que ele não demonstrou arrependimento de verdade e tentou se esquivar da responsabilidade nas audiências. Toda a fraude da empresa de reforço escolar foi desmontada, e o dinheiro recuperado
secretariado agora serve de fato aos estudantes, investido em apoio psicológico e reforço acadêmico. O distrito, por sua vez, só aprova contratos externos depois de passar por várias checagens. Mas, no fim das contas, o mais importante não foi vencer na justiça, e sim ver a Sarah pouco a pouco recuperando a confiança e a autonomia. No dia da sentença, quando foi dar seu depoimento como vítima, ela encarou o Jones e disse: "Você tentou me tirar a voz, mas na luta eu descobri uma força que eu nem sabia que tinha. Agora, às vésperas de entrar na faculdade, focada em defesa de direitos e justiça social, vejo como essa experiência tão dura fez dela uma jovem determinada a impedir que outros passem pelo mesmo. Ela quer estudar direito, com ênfase em políticas educacionais, para tentar melhorar a proteção dos estudantes de forma mais ampla. Apesar de eu dar tudo para poder poupá-la desse sofrimento, o orgulho que sinto da pessoa resiliente que ela virou é enorme." Na semana passada, ela recebeu as cartas de aprovação das faculdades, junto com uma bolsa significativa para quem superou grandes desafios. Na hora da comemoração, durante o jantar, ela virou para mim e disse: "Pai, eu não teria aguentado tudo isso se você não tivesse acreditado em mim desde o começo." Aquilo fez cada noite em claro, cada batalha com a burocracia e cada crítica valerem a pena. O sistema tentou calar minha filha, mas juntos a gente encontrou justiça, não só para ela, mas para todos que foram explorados por aqueles homens. Não foi nada fácil, muito menos rápido, mas era algo que precisava ser feito. O que começou com uma preocupação de pai numa reunião qualquer de pais e mestres, acabou revelando uma corrupção que já vinha de muito tempo. Se tem uma lição que levo disso tudo, é que a gente precisa confiar na própria intuição, mesmo quando as instituições tentam minimizar nossas dúvidas. A verdade importa, principalmente quando quem está no poder tenta escondê-la. Olhando para trás, quase 5 anos depois daquela primeira reunião, chega a ser surreal pensar que uma conversa estranha com um professor de física suspeito acabou desencadeando uma investigação enorme e todo esse processo judicial. O impacto desse caso ainda reverbera no sistema educacional do estado. Diversos distritos mudaram as regras de denúncia e a Assembleia Legislativa até aprovou a chamada Lei Estudantes Seguros, que exige checagem obrigatória de antecedentes e proíbe acordos de confidencialidade para funcionários que saem sob suspeita. Tem dias que ainda me pego pensando se extrapolei meus limites, seja como pai ou policial. Já ouvi colegas dizendo que eu devia ter me afastado, e talvez, olhando só pelo lado burocrático, eles até tenham razão, mas no fundo, eu sabia que não conseguiria simplesmente cruzar os braços e confiar que o sistema protegeria a Sarah, não depois de ver de perto quantos alunos tinham sido prejudicados antes dela. Essa experiência também me mudou muito como policial. Hoje dou muito mais atenção a casos envolvendo abuso de poder institucional, e até virei referência no departamento para situações relacionadas a escolas e programas de jovens. Meu tenente ainda me autorizou a criar um treinamento para novos policiais, ensinando a identificar sinais de proteção institucional e acobertamento. O mais difícil, sem dúvida, foi ver a Sarah enfrentando as consequências. Teve noite em que eu ouvia ela chorando no quarto, e apesar de toda a minha experiência, me sentia completamente impotente. Nenhuma vitória judicial apaga o impacto psicológico do que ela passou. A terapeuta dela sempre diz que isso faz parte, que cura não é linear e que superar um trauma leva tempo. Hoje ela está muito melhor, indo super bem no 2º ano da faculdade e ainda faz estágio numa ONG que trabalha com políticas de proteção em instituições de ensino. Ela transformou uma experiência dolorosa numa missão de proteger outras pessoas, e isso me deixa cada dia mais admirado. Quanto ao Jones e ao Walker, o caso virou um alerta em todo o meio educacional. As penas de prisão foram só o começo. Eles estão proibidos para sempre de trabalhar na educação. Perderam o registro de professor e as licenças administrativas. O escândalo da empresa de reforço escolar levou a investigações também nas universidades, resultando em punições para vários programas esportivos que compraram trabalhos do esquema deles. O alcance era muito maior do que a gente imaginava, envolvendo pelo menos 5 distritos escolares e 3 universidades ao longo de quase 10 anos. Às vezes fico pensando quantos outros Jones e Walkers ainda não foram descobertos, explorando o poder enquanto as instituições fingem que não veem. Isso ainda me tira o sono, mas também me motiva a continuar. Aquela coalizão de pais que surgiu durante a investigação virou uma organização permanente que monitora decisões dos conselhos escolares e dá apoio a famílias que enfrentam problemas disciplinares. Já ajudamos vários alunos a denunciar casos de má conduta, felizmente nenhum tão grave quanto o que Jones e Walker faziam. Se tem um lado bom em tudo isso, foi ver a comunidade se transformar. Onde antes havia uma confiança cega nas autoridades escolares, agora existe um olhar mais crítico e uma cobrança de verdade. Hoje em dia, os pais participam mais, os alunos conhecem melhor seus direitos e os gestores já entenderam que tentar encobrir problemas acaba saindo muito mais caro do que enfrentá-los de frente. Não me iludo achando que a situação está totalmente resolvida. O abuso de poder sempre pode acontecer e as instituições no fundo vão querer se proteger primeiro. Mas, pelo menos aqui no nosso pedaço, as coisas estão um pouco mais equilibradas, com mais justiça e transparência. Em relação a mim e a Sarah, tivemos que reconstruir uma parte da confiança que ficou abalada depois que revirei o quarto dela e li seu diário. Aquilo foi realmente difícil. Embora tenha levado à verdade, foi uma invasão de privacidade que demorou para ser superada.
preparada. Conversamos abertamente sobre limites, confiança e o que significa respeitar um ao outro agora que ela está virando adulta. Nem sempre foi fácil, mas era algo que precisava acontecer. Pensando no futuro, eu fico com um otimismo cauteloso. Os candidatos que defendiam mudanças e foram eleitos para o conselho já conseguiram apoio suficiente para promover mudanças reais nas regras do distrito. O comitê independente, criado pelo acordo judicial, realmente tem poderes. Pode acessar documentos e investigar denúncias sem ninguém tentando interferir. E talvez mais importante, alunos como a Sarah e a Jess deram exemplo para os mais novos, mostrando que denunciar abusos é um ato de coragem, não de traição. Se você está lendo isso e percebe situações parecidas na sua comunidade ou na escola do seu filho, não feche os olhos para esses sinais. Guarde registros, procure quem possa ajudar e não desista fácil. No fim das contas, os sistemas têm mesmo o impulso de se proteger, mas quando a pressão é persistente, eles não aguentam por muito tempo. A verdade tem um peso próprio, e se houver gente suficiente lutando por ela, cedo ou tarde esse peso se impõe, e não dá mais para ignorar.